Igreja Viva de Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Levante a mão direita para os céus e vamos juntos declarar o Salmo 23, versículo 1. Vamos juntos! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Você está começando hoje aqui no Santuário a corrente da família, a chave da oração. Hoje você vai receber a chave do reino dos céus e vai fazer diante de Deus o seu compromisso de 13 terças-feiras sem quebrar, sem faltar, nesta corrente forte da família. É uma jornada de fé, de transformação da sua mente e de operação poderosa de Deus dentro da sua casa e na vida das pessoas que você ama, a começar pela sua vida, como você nunca viu antes. Deus está olhando para você agora aqui dentro do santuário. Que bom que você veio. Que bom que você tomou essa decisão de começar essa corrente forte em favor da sua família, em favor do seu sonho sentimental, em favor do seu sonho familiar, em favor da vida das pessoas que você tanto ama e quer bem. Que bom que você veio. Deus estava te esperando aqui. Não existe família perfeita. Não existe família perfeita. A única família perfeita que existe é só uma. É a família de Deus. Mas famílias naturais são formadas de pessoas imperfeitas. A começar pelo casamento, onde o marido, ele vem de uma família com hábitos, valores, princípios. A esposa é formada por outra família que tem hábitos diferentes e valores e princípios. E quando se unem, eles formam e estabelecem os seus próprios hábitos, os valores e princípios que eles vão passar para os seus filhos quando vierem. E assim, de geração pós geração. Nós vamos falar sobre hábitos nocivos que começaram lá atrás e coisas que você faz e nem sabe por que faz. Mas você segue fazendo e ensina seus filhos a fazer sem o menor raciocínio, o porquê de você agir daquela forma, o porquê de você fazer daquele jeito. Coisas que são nocivas a longo prazo. E coisas que são boas e que você não sabe que pode inserir na sua rotina familiar e que podem transformar o destino do seu lar, da sua família e dos seus relacionamentos. Nós vamos aprender sobre as coisas práticas da família, da vida, mas acima de tudo, há um poder sobrenatural de Deus já agindo violentamente em você e na vida das pessoas que você está concentrando nesta corrente, as pessoas da sua família. E eu vou explicar a corrente direitinho para você entender e fazer com Deus o seu compromisso de levar a sério essa corrente, para quando chegar ao término dela você ter o seu testemunho para contar, o seu testemunho de fé, de transformação, de milagre, da operação de Deus no seu lar, na sua vida, em nome de Jesus. Escuta, se você veio aqui para começar uma corrente, para pegar uma chave, e a sua vida e a sua família não mudar nada, então é tempo perdido. É tempo perdido. Você está aqui. Você veio para começar essa corrente hoje aqui e tomar posse dessa chave que te dá poder de fechar as portas do inferno na sua casa e abrir as portas dos céus. A chave do reino dos céus que te dá poder para impedir a ação e o domínio das trevas no seu lar e
liberar a ação dos anjos de Deus para habitarem no seu lar junto com você e sua família e servirem as bênçãos de Deus a vocês? Se você veio aqui e tomou essa decisão para começar essa corrente, como você está fazendo, você pode ter certeza que é para mudar tudo dentro da sua casa. É para mudar tudo nos seus relacionamentos. E é para renovar a sua mente e você começar a enxergar a vida e a família como Deus quer que você enxergue e viva. E tudo vai ser transformado pelo único que tem poder de fazer na sua vida aquilo que você tanto precisa, que é Deus. Eu vou provar para você hoje na mensagem revelada do Espírito de Deus que é impossível uma família dar certo, uma família prosperar, uma família alcançar contentamento e plenitude sem Deus. Impossível. Porque quem criou a família foi Deus. Quem estabeleceu como ela funciona perfeitamente foi Deus. Quem determinou os resultados dessa família, o objetivo da instituição da família como sagrada foi Deus. E nós vamos ver isso terça após terça nesta jornada forte de crescimento, de poder, de milagre, do sobrenatural de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Por favor, queiram todos se assentar. Daqui a pouco eu vou entrar na mensagem revelada do Espírito de Deus. Mas antes, eu quero explicar para você essa corrente forte que está começando hoje. E quero que você preste muita atenção, porque para dar certo, você precisa fazer certo. Você está entendendo? Então, a partir de agora, essa corrente se torna prioridade na sua vida. Você vai investir essas 13 terças-feiras, sem quebrar, sem faltar, esses 13 dias, em favor da sua família. E vai seguir direitinho as orientações do Espírito de Deus, vai praticar o que você aprender e vai fazer suas anotações. Não pode quebrar essa corrente de jeito nenhum. Então eu quero que você preste muita atenção. Hoje é o primeiro elo que vai ser formado daqui a pouco da corrente da família. Hoje você recebe a chave do reino dos céus, que fecha as portas do inferno e abre as portas do céu no seu lar. Esta chave, você vai trazer ela 7 terças-feiras, as 7 primeiras terças-feiras. Então hoje você recebe a primeira. Você vai trazer as próximas 6 terças-feiras, ok? E nós vamos orar com você segurando essa chave na sua mão, fazendo o seu pedido em favor da sua família. Então vão ser 7 terças-feiras concentrando forças em pedir a Deus em favor da sua família. As 7 primeiras terças-feiras. E as 6 últimas sextas-feiras, você vai fazer tomando posse da sua vitória que você está buscando e agradecendo pelo que você já recebeu. Você está entendendo? É uma jornada. Tem os atos proféticos, como os atos proféticos da chave, a chave do reino dos céus que você está recebendo hoje, e as chaves da sua família que você vai passar a trazer para poder orar também com elas nas mãos. Tem a parte dos atos proféticos e tem a parte do agir de Deus misterioso que você nem fica sabendo, mas Deus vai agindo. Daqui a pouco você percebe que as coisas estão sendo transformadas porque Deus está movendo as coisas, os campos espirituais. Deus está movendo corações, mentes na sua família. Você vai percebendo isso, você vai percebendo o clima mudar, você vai percebendo o interesse das pessoas da sua família através da sua posição de liderança espiritual do seu lar, que é o que você está fazendo, assumindo o domínio espiritual do seu lar através dessa corrente. E tem a parte prática, que você vai aprender e corrigir na sua vida o que está errado e começar a aplicar aquilo que é orientação de Deus para o estabelecimento da família, para que ela cresça e prospere. Nós vamos lidar com muitos assuntos que envolvem famílias, assuntos gravíssimos, assuntos delicados, e vamos também trazer pelo Espírito de Deus aqui nos nossos encontros para a corrente da família muita luz para o seu entendimento. Você vai perceber muita coisa na sua vida para você poder corrigir a rota, arrumar a casa, fazer aquela faxina, sabe? Tirar tudo que não presta e não provém de Deus, para ter saúde no seu lar,
Sabe faxina? Pois é. Tem mocinha bonitinha que sonha em ser feliz no amor. Sonha em se casar. Mas não sabe fazer uma faxina. Não sabe lavar uma privada. Não sabe dar uma boa de uma faxina. E fica iludida achando que vai ser feliz no amor assim? Sendo inútil dentro do lar? Acomodada? Tá muito enganada. E aí você, mãe que tá me assistindo agora na corrente, está pensando: poxa, queria tanto que a minha filha estivesse aqui para ouvir isso. Nossa, ela precisa ouvir isso, ela é muito acomodada, ela é muito paradona. E ela não tá aqui. Queria tanto que ela estivesse aqui. E eu digo para você, mãe, você sabe por que sua filha não está aqui no santuário com você nessa corrente? Porque você está sendo uma mãe frouxa. Para com isso. Lidere o seu lar com a autoridade que Deus te deu. Você é uma autoridade no seu lar como mãe. Autoridade sem ser autoritária. Ser firme, porém com amor. Sabe, quando vai ser construída uma casa, primeira coisa que tem que ser feita é pegar a picareta, o construtor pegar a picareta e furar a terra, ferir a terra, para poder firmar o alicerce para baixo. E essa casa ter uma estrutura forte para ser erguida. Assim é o que vai acontecer. Muita coisa vai ser arrumada, muita coisa vai ser corrigida, algumas coisas vão doer, mas agradeça a Deus, porque tudo isso faz parte da correção para que firmado na rocha, em Deus, rocha inabalável de Israel, você possa estabelecer o seu lar. Só assim dá certo, firmado em Deus. E nesta jornada da família, nessa corrente forte, que é também de batalha espiritual, você vai ver muita coisa poderosa acontecer dentro do seu lar e na vida das pessoas que você ama, em nome de Jesus. Então hoje, primeiro elo da corrente, daqui a pouco nós vamos formar o elo da corrente, você vai formar diante do altar com a chave do reino dos céus nas mãos e vai contar as 13 terças-feiras nesta corrente forte em favor da sua família. Meus irmãos, eu vou entrar na mensagem de Deus e gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia em Salmos, capítulo 127 e capítulo 128. Nós vamos ler os dois e peço que você se coloque de pé em reverência à palavra de Deus para a leitura desse texto sagrado. Em nome de Jesus. Tem gente que olha e fala assim: nossa, a apóstola é brava, né? Como eu disse, na minha casa, minha família me conhece como uma leoa parida. E na sua? Os teus inimigos te conhecem como uma gatinha? Ou como uma leoa parida? Os meus inimigos têm medo de mim. Eles não mexem comigo porque eles sabem que se mexer comigo é fogo e espada. E com você? Você recebe tudo que os seus inimigos te dão? Você recebe qualquer pessoa dentro da sua casa? Você sai entrando para dentro da sua casa com tudo quanto é coisa que você recebe, que te dão? Tem que saber tratar inimigo como inimigo. Tem que saber discernir o campo espiritual para você lutar a luta certa. Para você organizar sua vida, organizar sua casa, sua família e fazer um muro. Lá em Israel, quando os casais novos são formados e se casam, quando os noivos se casam, os pais dos noivos aconselham eles o seguinte: agora é hora de vocês começarem a construir os muros ao redor do seu casamento, ao redor da sua casa, ao redor da sua família. O que é isso? O lar é um lugar sagrado. O lar é um lugar onde você ergue para Deus um altar para ser a extensão do santuário do Altíssimo. Tem que pensar muito em quem você abre as portas do seu lar para você receber lá dentro.
em quem senta na sua mesa, em quem você deixa conviver no seu lar com seus filhos, porque tudo isso tem peso de influência, de bênção ou de maldição. Então, se tratando da sua família, mulher, você tem que ser uma leoa parida, que não descansa enquanto não destrói o inimigo, joga todo o mal por terra, que não desiste de quem você ama, que não para de lutar por quem você ama e que identifica o inimigo. Se você tem um filho que está nas drogas, o seu inimigo não é seu filho, mas é a droga. Você tem amado mais seu filho do que você odeia a droga na vida do seu filho? Ou você tem odiado mais a droga na vida do seu filho do que amado o seu filho? É um dos assuntos que nós vamos tratar aqui. A mulher que tem um marido que ela não concorda com o comportamento dele ou que ele é viciado, tem algum tipo de vício. Você, mulher, tem sabedoria para identificar o verdadeiro inimigo que não é o seu marido? O seu marido é uma só carne com você, ele é o seu amor. Você sabe lutar contra o inimigo que está agindo na vida do seu marido e destruindo a vida dele? Ou você luta contra o seu marido, lutando a luta errada e destruindo o seu casamento? E você, marido, que tem uma mulher esquentadinha, mal-humorada, que pesa o lar, que não tem compromisso, e você está aqui lutando pela sua família. Você identifica o verdadeiro inimigo? Que não é a sua mulher. Sua mulher é uma só carne com você. O verdadeiro inimigo é espiritual. Então, você vai identificar com clareza o inimigo para você lutar contra o inimigo e destruir o inimigo e salvar a sua família. Como disse Josué, quem não tem compromisso com Deus, que faça da vida o que quiser. Cada um decide da sua vida e da sua família o que quiser. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou a liderança espiritual do seu lar e lutou a luta certa. Ele sabia qual era o verdadeiro inimigo. Então, você vai ter esse discernimento pelo Espírito de Deus ao longo desta corrente, que eu sei que Deus já está trabalhando poderosamente. Muito Ele vai fazer na sua vida, na sua mente, na sua visão, nas suas ações e em todas as pessoas da sua casa. Em nome de Jesus. Salmo 127 e 128. Vamos ler de pé em reverência a palavra de Deus. Marque na sua Bíblia. Diz assim: Salomão escreve: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Ou seja, sem Deus, todo esforço é em vão. Repita comigo: sem Deus, todo esforço é em vão. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. O único alicerce sólido de uma família não é o amor, mas é Deus. Você pode até casar amando a pessoa que você está se casando com ela. Você pode até manter esse amor alimentado. O amor é uma decisão, como bem nos ensina o nosso apóstolo. É uma decisão de amar. A palavra de Deus nos ensina que o amor, assim como a fé, ele é medido em obras. Então você demonstra o seu amor. Palavras vazias não tem nada a ver com fé e nem com amor. O amor, a fé são medidos em obras. Então, você pode até alimentar esse amor, mas só é possível a estrutura, o alicerce ser sólido nessa família se este alicerce for Deus. Só o amor, que diz a Bíblia que é mais forte do que a morte, não é suficiente para ser a estrutura desse lar. Tem que ser Deus. Então, se Deus não for o construtor
desta casa será inútil todo o esforço. Todo o esforço que você colocar em prol da sua família se torna em vão. Porque é Deus quem dá o sustento e é Deus quem abençoa. Aprender a definir tudo em Deus. Aprender a agir pela fé, confiar mais em Deus, mais obedecer a Deus do que fazer a minha própria vontade. Confiar mais em Deus do que em mim mesma, do que em você mesmo. Então, isso é temer a Deus. Se Deus é a base do meu lar, se eu decido que tudo é Deus em primeiro lugar, primeiro Deus na minha família, então eu ajo com temor, porque eu sei, eu tenho consciência que sem Deus tudo é em vão. Mas se Deus for o Senhor da minha casa, se a minha casa for a extensão da casa de Deus, um pedacinho do santuário, ali é o princípio, ali é a estrutura, é o alicerce, é a base para o meu lar se tornar um céu. Sem Deus, todo esforço é em vão. Versículo 2: será inútil levantar cedo e dormir tarde. Sabe aquela pessoa desesperada por trabalhar cada vez mais, para poder fazer cada vez mais dinheiro com o fruto do seu trabalho, e não sabe discernir os tempos da vida e não sabe desfrutar dos momentos da vida? Pois é inútil. Por mais que você trabalhe muito, é inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, se você não souber colocar Deus como a estrutura da sua casa, a vida do seu lar. Então, aprender a valorizar mais o ser que você é do que as coisas que você pode conquistar. Ah, apóstolo, conquistar é errado? Não, é maravilhoso. Você deve conquistar. O céu é o limite para você realizar seus sonhos. Sabe, faça seus projetos, consagre dentro da arca sagrada da aliança, porque Deus vai realizar todos eles. Projetos materiais também. Agora, é mais importante você valorizar mais quem você é do que as coisas que você tem. É inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. O que é isso? Deus cuida. Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Uma pessoa que confia em Deus, uma pessoa que vive uma vida conforme Deus estabeleceu para ela viver, com temor a Deus, definindo a vida em Deus, sabendo que Deus é o fator determinante dos seus resultados. Você tem que viver por fé e não pela realidade. Então, quando você começa a moldar a sua vida assim, então você começa a receber de Deus até quando você está dormindo. Porque Deus tem compromisso de dar àqueles que o amam. E amar a Deus é temê-lo, obedecê-lo, viver a fé, praticar uma fé viva, verdadeira. Então Deus dá aos seus amados até quando estão dormindo. Até quando você está dormindo, Deus está te dando, você está recebendo de Deus. Vamos lá? Versículo 3. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Não são herança sua que Deus te deu. Seus filhos são de Deus. A gente cria filhos, não é para o mundo não. A gente cria filhos para Deus e para a vida. Seus filhos têm que ter direção, que você coloca diante deles. O certo é certo, o errado é errado. Não é porque eu te amo que o errado que você faz vai ser certo aos meus olhos. Não, muito pelo contrário, porque eu te amo. Se você fez algo errado, eu vou te corrigir e vou te mostrar como é o certo. Vou caminhar com você na correção desse erro. Então, os filhos, eles são herança do Senhor, que
Deus nos confia para que nós venhamos cuidar deles e instruir a criança no caminho que ela deve andar, sermos o bom exemplo que os nossos filhos vão seguir. Uma recompensa que Deus nos dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. O que é isso? Os pais, eles precisam preparar essas flechas. Quando você puxa a flecha na mão do guerreiro, você guerreiro, puxa a flecha, você está dando impulso para essa flecha e direção para ela. Isso é o tempo do preparo que você faz com seus filhos, espiritualmente, para a vida e para Deus. Para que quando você lançar essa flecha, eles irem na direção certa e com a força que eles precisam para atingir o objetivo para que nasceram. Você está entendendo? Então, sabe aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe, que o filho chega numa determinada idade e começa a desobedecer, começa a medir força, e aí você perde a paciência e larga para lá? Quando você determina com seu filho, você vai para a igreja comigo no domingo. Ah, não vou, não quero ver quem vai me levar. Ah, é? Então fica aí. Aí você ameaça. Aí você fala, quer saber? Larga pra lá, eu vou. O importante é eu ir. O egoísmo de pensar só em si. E eu tô aqui pra dizer pra você, nessa jornada da família, nessa corrente forte da família, que é a chave da oração, você não vai desistir de quem você ama. Você vai lutar pela sua família e lutar a luta certa. Você não vai aceitar desculpas. Você vai ser firme para poder Deus ter condições de agir e operar poderosamente na vida das pessoas que você ama e na sua vida e através da sua vida. Então, nós temos que ter esse discernimento. Deus nos confiou os nossos filhos para nós prepararmos eles, darmos o impulso certo, darmos o apoio, darmos o conhecimento, a instrução, a direção certa que eles precisam, para que quando nós soltarmos eles para a vida, eles atinjam o objetivo de Deus para a existência deles, que é uma vida íntegra, honrada, que teme a Deus, que serve a Deus. E os erros que eu cometi na minha vida, meus filhos não vão cometer na vida deles. Por quê? Porque eu tive humildade para aprender, para corrigir e para poder ensiná-los com antecedência, prepará-los para serem como uma flecha na mão do guerreiro, poderosos, que vão longe e na direção certa. Versículo 5. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. É o contrário do que o mundo diz, né? É sempre assim. As ideias deste mundo que jaz do maligno são completamente opostas à visão que Deus nos dá pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. O que é isso? No mundo, quando você tem um filho, eles ficam visualizando o quanto é caro, o quanto é difícil, o quanto de impedimento essa criança vai colocar na vida da pessoa. Agora, aos olhos de Deus e aos olhos de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, o que são os filhos? Os filhos, eles são a herança de Deus, é a confiança que Deus nos dá para instruir estas vidas para a glória de Deus, para viverem uma vida que vão frutificar. Vidas que vão ser trabalhadas e edificadas na rocha, que é Deus. Como é feliz o homem que tem a aljava cheia deles. Se você não é um pai de filhos naturais ou adotivos, mãe de filhos naturais ou adotivos, que são filhos tanto quanto, eu quero dizer para você o seguinte: você pode ser mãe espiritual de alguém. Você pode ser pai espiritual de alguém. O que é isso? É a sua obra de amor no santuário, cuidando de gente, olhando nos olhos, dando dignidade e amor a pessoas que buscam por ajuda, que buscam por acolhimento, por famílias. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito forte sobre Timóteo. Ele chama Timóteo de meu filho.
E Timóteo não era filho do apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo adotou ele como um filho espiritual, filho do coração, a quem ele instruía, a quem ele cuidava, a quem ele aconselhava à luz da revelação do Espírito de Deus. E mostrava para ele, olha, isso aqui é o certo, isso aqui está errado, vamos corrigir com amor mais firme. Esse é o segredo, ser firme na hora de instruir seu filho, ser firme na hora de ser a mulher virtuosa, como nós aprendemos aqui no santuário, ser firme na hora de ser o homem forte e corajoso como Josué, que puxa a liderança do seu lar e diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que responde pela sua família. Você, mulher, também. Então, o que acontece com essa pessoa que assume essa posição de pai e de mãe? Que pega filhos naturais, ou filhos adotivos, ou filhos do coração, espirituais, e tem responsabilidade com essas vidas. E cuida dessas pessoas, e ama essas pessoas, e traz essas pessoas para o santuário e cuida delas dentro do santuário. Que inclui os filhos naturais, tá? Então, o que acontece com essas pessoas? Essa pessoa é feliz e ela não será humilhada quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. O que é isso? São pessoas que estão com você na mesma visão, partilham da mesma fé, que unem forças espirituais com você nesta guerra, nesta luta contra o inimigo certo. Salmo 128. Como é feliz o homem, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Aqui não está dizendo que você vai ficar rico. Está dizendo que você vai ser feliz. Feliz. Felicidade. O que é isso? Isso significa que para você ser feliz, você primeiro precisa temer a Deus. Temer a Deus é imaginar que é impossível a sua vida dar certo se você não estiver seguindo a direção de Deus, se submetendo à potente mão de Deus, definindo a sua vida em Deus pela fé, tendo compromisso com Deus, porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então aqui não está dizendo que você vai ficar rico, mas está dizendo que você vai ficar feliz. O que é isso? Você vai ter paz com Deus, você vai ter paz na sua consciência, você vai ter paz para dormir, você vai ter descanso na sua alma, que é o centro das suas emoções. Você vai administrar suas emoções, você vai ter domínio próprio, você vai ter fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai ter paz, você vai ter plenitude, você vai ser feliz e próspero. Por quê? Porque você teme a Deus. Você teme a Deus. E esse é o princípio. Esse é o segredo. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. O que é isso? A mulher, ela tem o poder de ser agregadora. A agregadora da sua família. Ela tem o poder de unir a família. Ela tem o poder de agregar dentro da sua casa, de unir as pessoas. Quer ver uma coisa interessante? Se um casal já idoso e morre primeiro o pai, a mãe segura a família unida. De tempo em tempo tá lá todo mundo, a mãe segura a onda. Por quê? Porque a mãe tem essa força atrativa de união, de agregar. Agora, se acontece o contrário, salve raras exceções, a mãe morre antes e fica o pai, ele já não tem essa força de atrair toda a família e manter todo mundo unido, como tem a mulher. Por quê? Porque isso é um dom especial que Deus deu à mulher. Deus criou o homem e a mulher, e os dois têm o mesmo status diante de Deus, diante da vida, que são filhos do Deus vivo. Não existe diferença para Deus do homem e da mulher. Agora, o homem tem características que a mulher não tem, e a mulher tem características que o homem não tem. São diferentes e ao mesmo tempo são iguais. Mas na função são diferentes. Eles são iguais diante de Deus. Todos somos filhos de Deus. Não há diferença alguma diante de Deus.
Mas na nossa função, especialmente inserida dentro da família, há diferença. A mulher era mais acolhedora, a mulher ela sempre traz para o colo, ela sempre puxa para ela. A mulher cuida de detalhezinhos. A mulher percebe coisas assim que às vezes o homem não percebe. E o homem, ele já tem aquela firmeza, aquela presença forte. O homem faz coisas que a mulher não faz. Se a mulher tentar fazer, ela vai passar vergonha. E isso em coisas do dia a dia, mas isso também em coisas que envolvem decisões da família. É muito importante você que é uma mãe que está criando seu filho sozinha. Talvez o pai da criança morreu ou ele abandonou, não quis saber, não quis ter compromisso com a educação do seu filho, estar presente, ou é uma pessoa problemática. Primeiro eu digo, se há uma separação e você tem um filho que ainda está sendo educado até os seus 18 anos, não fale mal do seu marido ou do seu ex-marido, do pai dessa criança para ela, jamais. E vice-versa, você é homem, não fale mal da mãe do seu filho para ele, nunca, por mais errado que esteja. Não fale mal, porque uma criança precisa da mãe e do pai. E se há ausência da figura paterna ou materna na vida do seu filho ou da sua filha, você precisa de ter um referencial. A criança ela precisa crescer com um referencial forte de mulher que sabe ser uma mulher de Deus e de um homem que sabe ser um homem de Deus. E no santuário nós temos referências maravilhosas de mulheres de Deus e de homens de Deus. Então, a família de Deus, ela supre necessidades que muitas vezes nós não atingimos na nossa família. Aí você vira para mim e fala assim, apóstola, mas minha família não é perfeita. Eu digo para você, não existe família perfeita. O que você tem que fazer é lutar para melhorar o que você pode e lutar com Deus, para Deus fazer o que você não pode diante da família que você tem, para que ela seja uma fonte de paz, de alegria na sua vida e para que ela glorifique a Deus pelas transformações e pelas condições que você decidiu dar a Deus para Ele agir, para Ele operar. Deus responde fé. Então nós temos que fazer a nossa parte e Deus fará a parte dele. Versículo 2: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero, ou seja, honestidade, honra, fazer a coisa certa para dar tudo certo. A sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. A sua casa tem que ter uma mesa. Por que a mesa é importante? Porque é na mesa que quando acontece alguma briga, ou algum desencontro, ou alguma rispidez, uma má resposta ao longo do dia, quando você senta na mesa, você é obrigado a olhar nos olhos um do outro. Mesa não é lugar de telefone, mesa não é lugar de deixar a televisão ligada. A mesa, não estou falando que a mesa tem que ser sofisticada, a mesa pode ser mais simples, mas ela tem que existir dentro de uma casa. A mesa ela é essencial dentro de uma casa, numa família, porque é ao redor da mesa que os filhos serão como um broto de oliveira, ou seja, eles terão unção, eles receberão força, eles irão gerar, eles irão frutificar, eles serão brilhantes. Por quê? Porque a mãe vai cobrir essas crianças com a sabedoria, com os ensinos. Eu estava com meu filho essa semana e a gente estava fazendo uma brincadeira e no meio da brincadeira ele via, né, que toda hora eu estava ali ensinando, né? Toda hora eu corrigia um negócio, eu jogava um ensinamento, uma direção e ele passou a mão assim no meu e falou, mãe, relaxa um pouco, você está me ensinando o tempo todo. Eu falei, mas é isso que eu tenho que fazer, te ensinar o tempo todo. E em todos os detalhes, lá em Deuteronômio 6 está dizendo, eu falo até sobre isso no meu livro Visão de Vida, Deus nos instrui ao levantar, ao deitar, ao comer, ao sentar, ao caminhar, estar sempre ensinando, instruindo a criança, não deixando ela esquecer de Deus. Ela tem que viver a vida dela firmada em Deus. Mas você falar uma coisa e fazer outra, não vai dar certo. Seu filho não vai fazer o que você fala, ele vai fazer o que você faz. Ele vai te copiar.
Então, ter esse entendimento de que sentar ao redor da mesa dentro de casa é muito importante para a formação desse lar, para a formação desse céu dentro de casa, para a cura, para o perdão operar, é muito importante para você. Então, se na sua casa tem o hábito de cada um fazer seu prato, um come no quarto, outro come na frente da televisão, o outro come em pé, vai engolindo, isso vai gerar em você amanhã muito arrependimento. Porque o momento da família se conectar, olhar nos olhos um do outro, se fortalecer, é a mesa, é sentado ao redor da mesa. Então, assim, olha só, versículo 4, assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida. O que é isso? Longevidade. Que Deus te abençoe. Com a bênção de Deus você vai longe. Com a bênção de Deus você vive muito. Você quer viver muito? Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. O que é honrar o pai e honrar a mãe? Depois que você alcança a maioridade, você não é obrigado a obedecer seu pai e sua mãe. Honrar e obedecer é diferente. Obedecer, você obedece a Deus. Agora, honrar é servir, é estar presente, é sempre falar bem, é sempre cuidar, é sempre estender a mão, é estar lá, é dar carinho, é dar presença, é dar atenção, assistência que é necessária, é dar amor, é se importar, é cuidar. Isso é honra. Agora, obediência você deve a Deus. Ele é o seu Pai eterno. Então você tem que primeiro entender isso, que a submissão você dá é a Deus, todos nós. Submeta-se a Deus, para você ter autoridade para resistir o diabo e ele fugir de você. Agora, sem submissão, sem temer a Deus, essa é a base. É a base. Hoje é o primeiro elo da corrente da família e é a base para a sua família se tornar um céu. A base para o seu lar ser a chave da oração, a família, a chave da oração é você pôr Deus como o alicerce. Deus é a base, Deus é a estrutura. Quem manda no meu lar é Deus, é o Senhor quem constrói, é o Senhor quem impera na minha casa, é a decisão dele que prevalece. Então, eu obedeço a Deus a despeito de tudo. Gostando ou não, eu me submeto a Deus, eu obedeço a Deus, meu compromisso é com Deus acima de tudo e de todos. Então, assim, este homem é abençoado. Por quê? Porque ele teme a Deus. Então, ele vai ter longevidade. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Eu fico imaginando que privilégio que é poder ser avô, ser avó. Isso é uma honra que Deus dá. A Bíblia diz que os netos são a coroa dos avós. Haja paz em Israel. A família unida e abençoada por Deus é igual a felicidade. Que Deus nos ajude a investir na nossa família de forma certa, como você está fazendo através dessa corrente. Eu quero dizer para você que diz assim: mas a minha família é tão complicada. Nossa, eu não vejo esperança para minha família. Eu estou fazendo a corrente, mas não vejo esperança para minha família. E eu vou dizer para você, como Davi fez, quando viu que o inimigo tinha levado a família dele cativa como escravo e tinha roubado todos os bens dele em Ziclag. Davi, ele se reanimou em Deus, quando ele viu que o inimigo estava pintando e bordando com a casa dele. Davi se reanimou no Senhor, em Deus, que diz a Bíblia. O que é isso? Davi, ele viu o seguinte: humanamente falando, realmente não tem muito jeito, não. Humanamente falando, não tem esperança, não. Mas eu me animo em Deus. Eu pego força onde não tem, em Deus. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa quando eu não tenho força para agir humanamente falando. Mas na força do meu Deus eu vou. Então, se você olha para sua família e vê tanta coisa destruída, tanta coisa errada, a primeira coisa que você tem que entender é que Deus é o único caminho. Sem Deus é impossível dar certo. Todo esforço é em vão. Mas
firmando em Deus, igual você está fazendo, a sua família, e entrando nessa corrente, igual você está fazendo, para você lutar pela sua família, para você ver Deus agindo poderosamente na sua família e na vida das pessoas que você ama. Então você vai começar a assistir as coisas sendo transformadas pelo poder de Deus através da sua atitude de fé nesta corrente. Faça o melhor que você pode para que a sua família melhore, para que ela seja uma fonte de prazer na sua vida, de alegria. E você vai profetizar. Quando você pegar a chave da família, você vai profetizar 13 vezes. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai fazer isso 13 vezes. Você vai fazer isso 13 vezes hoje. Você pega a chave e profetiza como ato profético. Você vai fazer isso. Deixa a chave lá do lado da sua cama ou no banheiro, algum lugar que você vai pegar e vai ver. Todo dia vai profetizar 13 vezes. E vai, depois que você falar 13 vezes, você vai dizer em nome de Jesus. Um ato profético de exercício espiritual, chamando a existência, dando ordem no mundo espiritual. E você vai colocar em prática estes aprendizados que você tem tido através da corrente da revelação do Espírito de Deus para nós, nestes nossos encontros de terça-feira, a começar de hoje na corrente da família. Eu li essa semana uma história que mexeu muito comigo. Um casal tinha um sonho de comprar um carro específico lá, muito caro, e eles sonharam muito tempo para comprar esse carro, desejaram muito esse carro, até que um dia eles conseguiram comprar o carro na cor que eles queriam, do jeito que eles queriam, com todos os acessórios que eles queriam, e levaram o carro para casa, conquistaram o carro, um sonho, e aquela coisa toda com o carro e tal. Só que esse casal tinha um filho de 4 aninhos de idade. E aquele menino peralta, aquele menino super ativo. E o menino gostava muito de desenhar. E quando ele viu aquele carro brilhante, com os espaços enormes, ele decidiu fazer desenhos neste carro. Colocar sua criatividade para fora. Então ele pegou um prego, e começou a desenhar no carro. Desenhou nas laterais do carro, desenhou na frente do carro, no capô do carro, desenhou. Ele subiu no carro e foi desenhando e rabiscando tudo. Na hora que o pai dele viu, o pai dele foi possesso de raiva. E ele ficou completamente descontrolado. Ele ficou com muita raiva. E ele pegou o menino e bateu na mão do menino. E bateu na mão do menino, e bateu, e perdeu a noção. Ele perdeu o controle, o domínio completamente. E quando ele percebeu, ele tinha machucado tanto as mãos do filho, mas tanto, que ele teve que correr com o menino para o hospital. Chegando no hospital, o menino foi levado para a sala de cirurgia, correndo, e o pai muito arrependido porque ele perdeu a noção, ele perdeu o controle, ficou com muita raiva porque o carro que ele tanto tinha sonhado, o filho dele tinha estragado o carro, tinha arranhado o carro todo. E ele agiu no impulso, na raiva, irado. E aí não teve jeito. Os médicos disseram, para salvar a vida do menino, nós teremos que amputar as 2 mãos. Amputaram as mãos da criança, de 4 aninhos de idade. O pai foi para casa extremamente angustiado, desesperado. No dia seguinte, foi o pai até o hospital para visitar o seu filho. E o filho tinha acabado de acordar da cirurgia, estava no quarto. Quando o pai entrou, o filho disse, papai, e levantou os 2 toquinhos da mão e disse, papai, agora eu não vou mais riscar seu carro. E aquele pai acabou. Eu te pergunto, esse homem, lá dentro dele, no momento de muita intensidade que ele viveu, de emoções, saiu dele mais valor num bem do que no bem maior que era seu filho. Ele deu mais valor a um bem material do que
ao seu filho. Esse homem, algum dia na vida, ele vai ter prazer de entrar num carro de novo. Esse homem, algum dia na vida, vai ter força para poder conquistar algum bem, algum carro novamente. A vida inteira dele se resumiu naquilo ali. Quanta dor ele pôde causar. Quanto sofrimento ele pôde causar. O quanto ele perdeu. Porque ele valorizava mais a coisa errada e não a coisa certa. Valorize mais o ser do que o ter. Isso é fundamental para a sua família. Eu te digo em nome de Jesus. Você não vai levar nada daqui. É importante você ter sonhos, você ter, assim, visões grandiosas de conquistas que você vai alcançar. Mas nunca para ser a prioridade da sua vida. A prioridade da sua vida tem que ser primeiro Deus. E a sua família. A sua família eterna, que é o santuário. E a sua família que Deus te confiou para você liderar. Como líder espiritual da sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não dê mais valor ao ódio que você tem da droga do que ao amor que você tem pelo seu filho. Não dê mais valor à revolta que você tem dos erros, dos defeitos do seu cônjuge, ao amor que você tem por ele e a vida, a história linda que vocês estão construindo juntos. Ninguém é perfeito. Quando você aponta um dedo para alguém, lembre-se que você está apontando 3 dedos para você. Lá em Israel, eles têm o hábito de qualquer conversa familiar que eles vão ter, especialmente no Shabat, que é o sábado, eles tiram os sapatos dos pés para conversar. Por quê? Porque ficam todos de igual para igual. Eu vejo seus defeitos, mas eu não posso esquecer que eu também tenho os meus. E o amor, a misericórdia, o perdão, a humildade para dizer eu errei, me perdoa, vou corrigir. A humildade de dizer eu te amo e me importo com você. A humildade de servir, de se importar verdadeiramente. É essencial para a saúde de um lar, para a saúde de uma família. Em nome de Jesus, eu quero que você pense nisso. Nós vamos agora orar, formar o primeiro elo dessa corrente forte da família. Levante-se no seu lugar. E você vai falar com Deus. Eu vou colocar você diante de Deus. Para que você apresente a Deus a sua família e faça a Deus agora o seu compromisso, o seu voto de não quebrar essa corrente por nada. E peça a Deus, Deus, transforma tudo que precisar transformar na minha mente, na minha vida. Faça uma faxina violenta dentro de mim. E através de mim, dentro da minha casa. Fala para Deus que você tem muito para conquistar, você tem muito para viver, você tem muito para realizar, mas que nada do que você vai conquistar e vai desfrutar vai ter o mesmo prazer se você não estiver cercado das pessoas que você ama. Fala com Deus, Deus, eu quero crescer e quero levar minha família junto comigo ao crescimento. Deus, eu quero que o Senhor opere poderosamente para que eu consiga viver dentro da minha casa a harmonia do céu, para que eu possa ver a minha família comigo servindo ao Senhor no santuário. Fala para Deus, eu quero crescer, eu quero avançar, mas para isso eu preciso trabalhar a ordem da casa, da minha família, da minha vida, dos meus pensamentos, das minhas prioridades. Fala com Deus em nome de Jesus, agora aí no seu lugar. E fala para Deus que o que você tiver que fazer para que abaixo de Deus você salve a sua família, você vai fazer. Peça a Deus sabedoria, como pediu Salomão. Me dê sabedoria, Deus. Me dê sabedoria para tomar decisões. Peça que Ele te dá. Peça que Ele te dá. Senhor, me dê sabedoria para poder liderar minha família espiritualmente. Me dê sabedoria para decidir as portas que eu vou fechar e quais portas eu vou abrir, quais portas eu vou manter abertas. Me dê sabedoria para me relacionar com as pessoas que eu amo, que o Senhor me confiou para cuidar, que eu chamo de minha família, porque foi o Senhor que determinou assim. E eu sei que eles têm defeitos, mas eu também tenho. E eu não posso desistir de quem eu amo, eu tenho que lutar por quem eu amo, e eu vou fazer isso nessa corrente, em nome de Jesus. Fale com Deus agora no seu lugar.
abra o seu coração para que ele possa vir e começar essa faxina no seu interior. Lavar com esta água viva, limpa da palavra revelada do Espírito dele que entrou e foi calando fundo no seu coração e está limpando o seu interior, a sua mente. Fala com Deus: Senhor, me limpa, me transforma, que eu seja o maior exemplo cristão revelado dentro da minha casa, nos meus relacionamentos, em nome de Jesus. Peça a Deus, peça a Deus. Esse é o primeiro elo da corrente forte da família, o primeiro elo da petição. Você está pedindo agora e fazendo com Deus o seu propósito de fazer as 13 terças-feiras sem quebrar, sem faltar, em favor da sua família, em favor do seu sonho sentimental, familiar, que Deus vai agir, Deus vai operar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus, receba, Senhor, o clamor desta tua filha, o clamor deste teu filho, este pedido que sobe ao Senhor e que o Senhor ouve, porque a tua palavra diz que o Senhor ouve a oração, o Senhor ouve a nossa voz, o nosso pedido, o nosso clamor. E eu peço, Pai, que o Senhor venha agora, meu Deus, lavar esta pessoa interiormente, na mente, no coração, que haja, meu Deus, força para perdoar, que perdão seja liberado com abundância, que haja, meu Deus, amor, despertamento, visão, humildade para servir, para cuidar, para acolher, para amar, para valorizar o que tem valor, para cuidar das pessoas que o Senhor confiou a ela, do lar, da casa, da família. Eu não sei qual tipo de família que ela tem, meu Pai, mas cada uma tem valor para o Senhor. Cada pessoa que forma essa família desta minha irmã, deste meu irmão, tem muito valor para o Senhor e vai ter para ela também a partir de hoje. Nesse cuidado, nessa luta, nessa guerra, eu te apresento, Senhor, esse marido, essa esposa, esse filho, essa filha. Eu te apresento esse neto, essa neta. Eu te apresento, meu Deus, esse avô, essa avó. Eu te apresento, meu Deus, esse sobrinho, essa sobrinha, esse tio, essa tia. Eu te apresento, meu Pai, esta pessoa, meu Pai, que tanto precisa de um socorro do Senhor e que este teu filho, esta tua filha, nesta corrente está buscando por ela. Que haja, meu Deus, o fortalecimento da fé desta mulher, o fortalecimento da fé deste homem, e que esta pessoa, meu Deus, receba agora força de fé para vencer do céu, em nome de Jesus. Reino dos céus, reino dos céus. A Igreja das Águias.